Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Tô bem orgulhoso de vocês, tá? A cada semana que passa, vocês vêm me procurando mais. Eu acho que as discussões estão ficando bem legais. A gente resolve exercícios de formas diferentes. A gente discute teorias, conceitos. E não poderia ser diferente, né, queridos? Eu acho que a melhor maneira que a gente tem para minimizar esses impactos, né, todo o impacto que isso está causando. Então vamos embora, tá? Tem uma novidade para vocês. A partir da semana que vem a gente inicia plantões e o laboratório digital. Eu estou demorando um pouquinho para me apropriar dessa ferramenta, queridos, porque são muitos experimentos e leva bastante tempo para ir montando as coisas, tá? Mas assim, semana que vem eu estou bem ansioso. A gente inicia os plantões e o laboratório digital que está bem legal. Queridos, então vamos lá, dando continuidade à fisiquinha fantástica. A gente vem conversando sobre trabalho e energia, os conceitos mais importantes de toda a ciência natural, né? Depois a gente conversou sobre o teorema da energia cinética e hoje a gente vai relembrar um pouquinho da ideia do teorema da energia potencial. Queridos, para a gente conversar sobre o teorema da energia potencial, a gente tem que iniciar essa conversa falando um pouquinho sobre as forças conservativas. Vocês lembram o que é uma força conservativa? Tá, eu vou definir para vocês o que é uma força conservativa e depois a gente vai conversar bastante nesses dois exemplos aqui para vocês entenderem, tá, na prática mesmo, nas situações, o porquê que isso é verdade. Tá? Então, qual que é a definição de uma força conservativa? O trabalho realizado por qualquer força conservativa não depende da trajetória. De novo, queridos, olha só. O trabalho, lembrando, né? Somente as forças realizam o trabalho. Legal, você precisa ter uma força para ter realização de trabalho. Tá, e o que tem a ver o que o trabalho faz? O trabalho é aquela grandeza que vai medir a energia, a quantidade de energia transferida ou transformada. Legal? Força conservativa. O trabalho realizado por qualquer força conservativa não depende da trajetória. Parece complexo, mas vocês vão entender. Tá? Então, primeira coisa, quais são as forças conservativas? São essas três, queridos, certo? A força peso, a força elástica e a força elétrica. A força elétrica a gente não vai se preocupar muito com uma formulazinha para a gente calcular a força elétrica, para calcular a energia potencial elétrica, porque vocês vão ver em outro setor. Tá? Mas conceitualmente o pensamento é igual para as três forças. Então vamos lá, queridos, olha só. Esse primeiro exemplo aqui que eu montei para vocês. Tem um corpinho. A força peso, ela não é sempre uma força vertical apontada para o centro da Terra. É claro que eu estou analisando o peso aqui na Terra, né? Se eu estiver na Lua, em Marte, de qualquer forma, ela sempre será uma força vertical no sentido para o centro do corpo, que está gerando o campo gravitacional, no nosso caso, a Terra. Legal. Vou pegar esse corpinho aqui, ó, estou segurando ele aqui. Primeira análise, ele tem energia potencial acumulada? Energia potencial, a palavra potencial não dá essa ideia de armazenado, acumulado, certo? Então, a energia potencial é um tipo de energia que sim, ela se armazena, ela se acumula no sistema. Como é que eu faço para acumular essa energia? Olha só que fantástico que eu vou fazer com vocês. Ó. Vou imaginar que esse corpinho esteja aqui. Esse aqui é a nossa referência. Legal? É o chão. Nossa referência. Então eu vou pegar esse corpinho e vou erguer esse corpinho, certo? Respondam para mim. Nessa situação onde eu estou levantando o corpinho, a força-peso realiza trabalho
positivo ou negativo? Realiza um trabalho motor ou um trabalho resistente? Olha só, deslocamento para cima, força-peso para baixo, o cosseno de 180 graus menos 1. Ah, então se eu estou erguendo o corpo, a força-peso está realizando um trabalho negativo, um trabalho forçado, um trabalho resistente. O que está acontecendo com a energia potencial gravitacional? Está aumentando nesse processo ou está diminuindo? Concordam comigo que está aumentando, já que a altura vai aumentando? Então olha que conclusão fantástica, queridos. A primeira delas, toda vez que uma força conservativa realiza um trabalho forçado, ocorre o acúmulo de energia potencial. Tá? E faz sentido isso para vocês? Olha só, tá aqui ó, o corpinho no chão, se a minha referência é essa, a altura 0, energia potencial 0. Peguei o corpinho, estou erguendo ele aqui. A força-peso não está realizando um trabalho negativo? O que está acontecendo com a energia potencial gravitacional? Está aumentando enquanto está ocorrendo. Olha que interessante. Agora vamos imaginar o seguinte, beleza. Levei esse corpinho até essa altura H e agora eu vou abandonar, ó. Soltei o corpinho. Qual que é a tendência dele? É iniciar um movimento aqui na vertical para baixo. Nesse caso, queridos, enquanto o corpo está descendo, a força-peso realiza um trabalho positivo ou negativo? Um trabalho motor ou um trabalho resistente? Não vai ser um trabalho motor, um trabalho positivo, olha lá, ó, cosseno de 0,1, tá? Trabalho positivo. E o que vai acontecer com a energia potencial gravitacional desse sistema? Diminui. Olha que interessante, queridos. Então, toda vez que a força conservativa realiza um trabalho motor, ocorre a diminuição da energia potencial. Toda vez que a força conservativa realiza um trabalho negativo, um trabalho resistente, um movimento forçado, ocorre o aumento da energia potencial. Ah, Igão, funciona com as três? Sim, funciona com as três forças conservativas. Ah, mas eu não entendi essa ideia do não depende da trajetória. Agora vocês vão entender. Olha que legal, queridos. Dá uma olhada nessa altura. Agora eu vou fazer o seguinte. Peguei o corpinho aqui, da nossa referência 0 do chão. A força-peso realizou um trabalho negativo, acumulando energia potencial. Faz muito sentido isso, né? É visualmente você olhando. Agora olha com carinho. Vou fazer o seguinte, eu vou deslocar esse corpinho para a direita. Vou colocar ele aqui. A altura H continua a mesma, certo? Aí eu pergunto para vocês. Quanto vale o trabalho da força-peso nesse caso, onde eu pego o corpinho aqui e desloco ele só para a direita? Não é 0. Força-peso continua vertical para baixo. Deslocamento agora para a direita. Cosseno de 90, fofinhos. 0. Estão percebendo porque que não depende da trajetória? No caso da força-peso, o trabalho da força-peso depende exclusivamente do quê? Da altura, queridos. Ah, Igão, deixa eu ver se eu entendi então. Se eu pegar o corpinho daqui e levar até essa posição, a força-peso vai realizar exatamente o mesmo trabalho do que se eu pegar o corpinho daqui e levar até o ponto que eu coloquei aqui em questão. Vou até desenhar ele para vocês, olha só. Aqui eu estou propondo a mesma altura, olha que interessante. E o deslocamento vai ser aqui, ó. Olha o porquê.
que a força conservativa, o trabalho da força conservativa não depende da trajetória. Vou levar até aqui, depois vou levar até aqui. Por que que nesses dois casos a força-peso realiza o mesmo trabalho? Porque o que você vai contabilizar é somente o deslocamento na vertical. Isso aqui, ó, não é a mesma coisa que você levar até aqui, depois deslocar para a direita até aqui? Qualquer deslocamento aqui, ó, na direita ou para a esquerda, a força-peso realiza trabalho? Não realiza. Estão percebendo por que ela não depende da trajetória? E aqui tem que ficar bem clara essa ideia, queridos. Porque isso aqui despenca no vestibular. Mas despenca, é absurdo o quanto que cai. E assim, é tudo situação para você analisar. Ele vai colocar, ó, levar o corpo daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Tá? Então, se essa ideia da força conservativa, o trabalho realizado por ela não depende da trajetória, fica lindo. Como que eu calculo o acúmulo de energia potencial? MGH, no caso da potencial gravitacional. Agora eu quero que vocês façam comigo a mesma análise nesse sisteminha massa-mola. Olha só. Tá aqui o corpinho, a mola totalmente distendida, normalzinha, tranquila, relaxadona. Vou pegar esse corpinho aqui, ó, e vou levar ele até aqui. Concorda comigo que a força-peso, ela tá sempre contrária, né? Ela é uma força restauradora, né? A intenção dela é sempre fazer com que o corpo volte para esse ponto aqui. Então, beleza, olha só. Fazendo esse movimento aqui, ó, levando o corpo até essa posição, a força elástica realizou um trabalho positivo ou negativo? Negativo, não é? Concordam comigo? Olha lá, ó. Deslocamento para a direita, o ângulo 180 graus. Trabalho resistente, trabalho forçado. Olha que exatamente a mesma situação, que legal. Então, toda vez que a força conservativa realiza um trabalho forçado, o que aconteceu? Ele acumulou, aumentou a energia potencial ou diminuiu? Aumentou. Você consegue enxergar, visualizar isso? Se aumentou a deformação, né, o xizinho, não aumentou o acúmulo de energia potencial elástica? Mesma coisa aqui, agora eu vou abandonar o corpinho, olha só que curioso. Soltei. Agora o corpinho está indo para lá, ó. A força elástica vai realizar um trabalho positivo ou negativo? Não vai realizar um trabalho positivo, um trabalho motor? Ó, deslocamento e força elástica, cosseno de 0 ou 1. E aí o que vai ocorrer com a energia potencial elástica? Vai diminuindo. Bem legal, né, moçada? Estão percebendo a importância conceitual teórica? Isso aqui você precisa conversar bastante com esse conhecimento aqui. Você tem que dialogar bastante com essa teoria, com esses conceitos, porque boa parte das pegadinhas em relação a trabalho e energia são todas em cima das forças conservativas. Tudo bem, queridos? Tá? Como é que a gente calcula a quantidade de energia potencial elástica acumulada? Kx² sobre 2. Onde K é a constante elástica da mola. A constante elástica é uma propriedade da mola. É comparada à nossa massa, à nossa inércia. É uma propriedade do corpo. A constante elástica é uma propriedade de cada mola. Ela vai te mostrar a dificuldade em você deformar essa mola. Então imagine a molinha o espiral da apostila, do caderninho. Tá? A molinha do caderninho, espiral. Com certeza tem uma constante elástica pequenininha, porque é super fácil você deformar essa mola, não é? Espiral. Agora imagine a mola do amortecedor de um caminhão. Vai ter uma constante elástica gigantesca. Para você conseguir deformar essa mola, você vai precisar de uma força gigantesca. Tudo bem? Então é uma propriedade da mola, constante elástica. E o X é a deformação.
pode ser tanto esticando a mola, pode ser comprimindo, certo? Deslocou, deformou a mola, você tem o acúmulo de energia potencial. Legal? Teorema da energia potencial. Tá aqui, queridos. Teorema da energia cinética. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Lembrando que o delta, queridos, na física, ele sempre indica a variação. E como que a gente calcula qualquer variação que seja? É sempre final menos inicial. Então não esqueçam que esse menos aqui vai ficar energia potencial final menos a inicial. Menos com menos fica mais, então você poderia inverter isso aqui se você quiser. Tá? Em que sentido? Como assim inverter? Você pode reescrever isso se você quiser, tá? Dessa forma aqui. Trabalho da força conservativa vai ser a energia potencial inicial menos a potencial final. Pô, Igão, mas você falou que o delta é final menos inicial, mas eu fiz isso. Se você olhar com carinho, olha só. Final menos a inicial. Menos com menos da inicial vai ficar mais, e o menos aqui na final fica menos. Legal? Eu prefiro sempre dessa forma aqui, lembrando que tem que colocar o menos. Agora, por que que na prática é menos? Acabei de explicar para vocês. Toda vez que a força conservativa realiza um trabalho forçado, um movimento forçado, um trabalho resistente, não ocorre o acúmulo, o aumento de energia potencial. Tá? Estão percebendo o porquê desse sinalzinho aqui? Tá? Porque é uma característica de toda força conservativa. Tudo bem? Tá? Então não pode esquecer desse sinalzinho. Eu prefiro sempre começar assim, que daí não confundo nunca. Queridos, vamos resolver alguns exercícios, tá? Na aula que vem, tá? Eu ia fazer 15 e 16, mas essas aulas têm muitos exercícios. Então eu vou deixar para a aula que vem para a gente resolver todos os exercícios que estão faltando, porque nesse exercício ele está misturando tudo. Trabalho da força conservativa com o TEC, né, o Teorema da Energia Cinética, com o trabalho da energia potencial, sabe? Então acho que vai ficar muito carregado para uma aula só. Tá? Então a aula que vem a gente faz só de exercícios para finalizar essa parte extremamente importante. Tudo bem, queridos? Vamos lá, ó. Exercício 1 da página 482. O químico francês, aí tem o nome dele inteiro, mas ele é conhecido como Dufault, né? O Dufault. Charles François de Cisterneau Dufault foi o primeiro a descrever a atração e repulsão de corpos eletrizados em termos dos sinais positivos e negativos das cargas elétricas. Segundo Dufault, considerando apenas ações elétricas, corpos eletrizados com cargas elétricas de mesmos sinais se repelem, enquanto corpos eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Com base nisso, são feitas as seguintes afirmações. Primeira delas, quando dois corpos eletrizados com cargas positivas se afastam, a energia potencial do sistema diminui e o movimento é espontâneo? Queridos, se vocês prestaram bastante atenção na minha análise, jamais vocês vão errar esse tipo de questão. Então vamos lá, analisar o que ele está propondo nessa primeira afirmação. São dois corpos com cargas positivas. Dois corpos com cargas positivas, eles tendem a se repelir ou se atrair? Se repelir. Então concorda comigo que o movimento de afastamento é um movimento espontâneo? Legal. Se o movimento é espontâneo, o que acontece com a energia potencial? Diminui, né? Ó, movimento espontâneo, corpinho caindo. A energia diminui. Olha o que ele está falando, a energia potencial diminui o movimento espontâneo. Perfeito.
A análise que a gente fez dos dois casos, perfeitinho. Então, basta você pensar nisso, se o movimento é forçado, espontâneo, e ver se a energia potencial está aumentando ou diminuindo. Tá? Essa primeira é verdadeira. Vamos ver para a segunda afirmação. Dois corpos eletrizados com cargas negativas são aproximados. A energia potencial do sistema diminui e o movimento é forçado. Queridos, duas cargas negativas tendem a se atrair ou se repelir? Se repelir, né? Então perceba que você está fazendo o seguinte, ó, cargas negativas sendo aproximadas. Esse movimento é espontâneo ou forçado? É forçado. Se o movimento é forçado, o que acontece com a energia? Aumenta? Olha o que ele está falando. O movimento é forçado, legal, só que a energia diminui. Não, né? Se o movimento é forçado, a energia aumenta, a energia potencial. Legal, essa está errada. Vamos ver a terceira. Dois corpos eletrizados com cargas opostas são aproximados. Tá, vamos analisar só isso aí. Cargas opostas, a tendência é se aproximar um movimento espontâneo. Legal. A energia potencial do sistema aumenta e o movimento é espontâneo. É isso? Dois corpos eletrizados com cargas opostas são aproximados. Olha ali, queridos, eu li errado, né? Ó. Na 3. Dois corpos com cargas opostas são aproximados. Cargas opostas, movimento espontâneo. Perfeito, movimento espontâneo, chegamos a essa conclusão. Agora, no movimento espontâneo, a energia potencial aumenta ou diminui? Movimento espontâneo, abandonei o corpinho. Aumenta ou diminui a energia potencial? Diminui, né, queridos? Tá. Movimento espontâneo, a energia potencial diminui. Movimento forçado, a energia aumenta. Então tá errada também. 4 e última. Quando dois corpos eletrizados com cargas opostas são afastados. Bom, cargas opostas, a tendência é se aproximar. Se você está afastando, o movimento é forçado, legal? O movimento forçado aumenta a energia potencial. Vamos ver o que ele está falando. Cargas opostas são afastados, a energia potencial aumenta e o movimento é forçado. Perfeito. Ficou claro então, queridos, a maneira de analisar? Movimento forçado aumenta a energia potencial, o movimento espontâneo diminui a energia potencial. Ficou claro? Beleza? Agora vamos fazer o exercício 2 para finalizar o nosso rolê aqui, ó. Em um parque de diversões há um brinquedo onde da mesma altura parte um escorregador de formato retilíneo que forma 30 graus com a horizontal e um tobogã de formato ondulado. Ambos terminam no mesmo ponto no chão. Na figura estão indicados os pontos A, no início do escorregador, e do tobogã B, no final deles, e C, na parte mais baixa da escada. Legal. Um garoto de massa 50 kg encontra-se no ponto A 8 metros de altura. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A. Calcule o trabalho da força-peso aplicada no garoto caso ele decida descer pelo escorregador do ponto A até o ponto B. Queridos, se você compreendeu essa ideia da força conservativa, primeiro, você jamais vai errar esse tipo de exercício. Outra, você faz com uma facilidade absurda. Vamos lá. Ó. Item A. O cara vai descer pelo escorregador do ponto A até o ponto B. A força-peso não é uma força conservativa? O trabalho realizado por ela depende da trajetória? Depende somente da altura. Isso mata o exercício inteirinho, queridos. Então, olha só. Se ele tem acumulado aqui, ó, energia potencial gravitacional, e tem aqui no ponto A, o garotinho que está descendo? Tem, né? Ele está a uma certa altura já. Ele tem massa, tá dentro de um campo gravitacional. Acabou o nosso problema.
Eu preciso saber a distância de C até B? Não. Ó, o exemplo que eu dei para vocês. Então é muito fácil. O trabalho realizado pela força-peso é exatamente a energia potencial que ela tinha acumulado. Bem tranquilo, queridos. Olha só. Trabalho MGH. Ah, mas aqui você colocou energia potencial e aqui você está colocando trabalho. Queridos, tem como falar em trabalho sem falar em energia e vice-versa? Não tem. Concorda comigo, quando ele desceu do ponto A para o ponto B, a força-peso realizou trabalho? O que você vai computar na distância? Não é somente a distância na vertical, porque você sabe que deslocamentos na horizontal, a força-peso não realiza trabalho. Galera, entendeu isso? Você mata todo o rolê. Querem ver, ó? Massa 50. 10, altura 8. 8 vezes 5, 40. Com 2 zeros. E aí, olha lá, ó. Questão de segunda fase. Item B. Calcule o trabalho da força-peso aplicada no garoto caso ele desista de escorregar e resolva descer a escada partindo do ponto A e depois caminhar até o ponto B. Olha com carinho. Desceu a escada, foi até C. Força-peso realizou o trabalho? Realizou, né? Trabalho espontâneo, né? Diminuiu a energia. Olha o que eu acabei de falar. O trabalho não foi espontâneo. E aí ele foi de C para B aqui, ó. Desceu pela escada, foi de C para B. De C para B, a força-peso realiza trabalho? Não realiza, queridos. Ou seja, o trabalho fazendo esse movimento é exatamente o mesmo. Olha o item C. Calcule o trabalho da força-peso aplicada no garoto caso ele decida descer pelo tobogã do ponto A até o ponto B. Ó, vai descer pelo tobogã. Saiu do A, saiu de B. Não depende somente da altura? Então tá aí, queridos. Tá? Numa questão dessa, se você for, você pode fazer, é claro, utilizando a fórmula. Trabalho força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Agora, fala sério, né? Com essa compreensão da aula de hoje, dá para você matar um exercício desse com 3 itens com extrema tranquilidade. Se ele pedisse para você justificar, peso é uma força conservativa, ou seja, o trabalho realizado por ela não depende da trajetória. Queridos, espero que vocês tenham compreendido. Continue me procurando. Como eu comentei, estou muito orgulhoso. É isso aí, não vamos deixar a peteca cair não, tá, queridos? Tenham uma ótima semana. Já Rastafari, vibrações positivas sempre. Haile Selassie, o grande imperador libertador do povo etíope.